Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar dos 7 principais erros que o hipertenso comete. Você aí que tem pressão alta, depois comenta aqui quais desses 7 erros você comete aí toda hora e nunca fala para o teu médico. Quero saber se meus inscritos estão seguindo à risca tudo que o hipertenso deveria fazer. Será que você comete algum desses erros? Então vem comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te falar dos piores erros que o hipertenso comete. E o último erro é o mais bizarro, pessoal, mas acontece muito e você nem imagina. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Sei que tem muita gente aqui que me segue, né, e que tem pressão alta. Você aí, você tem pressão alta? Será que você comete esses erros que eu vou falar aqui no vídeo hoje? Tudo que vou falar hoje nada mais é do que os principais erros que eu vejo os pacientes com pressão alta cometendo todos os dias. Quando isso acontece, é claro, eu sempre oriento o paciente para que mude seus hábitos e passe a fazer tudo direitinho, né, conforme deve ser feito. O hipertenso ele requer um atendimento especial. Afinal, a pressão alta é o fator de risco que mais leva a problemas cardiovasculares. Pra você ter uma ideia, 400 mil pessoas morrem todos os anos só aqui no Brasil por conta da pressão alta. Muitas vezes a hipertensão ela é negligenciada porque o paciente quase nunca tem sintomas de pressão alta. E quando vem a ter, é porque a coisa ali já está degringolando. A doença já está, avançada. Mas quais os principais erros que o hipertenso comete? Vamos lá? Erro número 1, ele esquece de tomar as medicações. Esse tinha que ser o número 1. O que eu mais vejo no consultório é o paciente me relatar que esquece de tomar as medicações de pressão. Afinal, como eu disse antes, a pressão alta ela não dá sintoma. Então você está lá com a pressão lá de 220 por 120 e não está sentindo absolutamente nada. Aí vai ver, já está lá 3 dias sem tomar medicação de pressão. Pessoal, esse é um dos erros principais que você não deve cometer jamais, ok? Lembra nos vídeos sobre os remédios de pressão que eu fiz? Falo sempre ali da meia-vida dos medicamentos. A maioria dos medicamentos antihipertensivos ele tem ação de até 24 horas. Então, se você esquece de tomar o seu medicamento por um dia, com certeza a tua pressão ela vai estar descontrolada ali no dia que você não tomar o remédio. Hoje existem vários aplicativos no Android, iOS, que te auxiliam e te avisam a hora de tomar a tua medicação. Então, esse negócio de esquecer já ficou no passado, tá? Coloca aí no teu celular, nem que for no despertador aí para lembrar a hora de tomar o seu remédio. Pelo menos até isso virar um hábito e você não esquecer mais. Mas vamos lá, erro número 2. O paciente para de tomar as medicações porque a tua pressão tá boa. Nossa, quantas vezes já vi no consultório? Ah, doutor, minha pressão estava 11 por 7, aí resolvi parar com as suas medicações. Achei que eu ia ficar bem, porque a minha pressão estava ótima. Só que 5 dias depois, eu fui medir a pressão e deu 18 por 10. Aí liguei aqui no consultório para marcar uma nova consulta, Nossa, eu já fico, doido com o paciente. Falo, por quê? Por que você parou de tomar medicação? É a hora que a pressão está ótima, é a hora que você tem que manter as medicações. Se você para de tomar o remédio por um ou 2 dias, a tua pressão já vai voltar a subir. Geralmente, depois que eu brigo com o paciente, ele acaba não fazendo mais isso. Mas tem paciente que é teimoso. Muitas vezes, de tempos em tempos, eu tenho que reforçar a importância do remédio. É importante lembrar que os benefícios dos medicamentos de pressão alta ocorrem naqueles pacientes que aderem ao tratamento ali por anos, por décadas. Então, você controlar a pressão ali por 3, 4 semanas e parar de tomar o remédio, sempre sem orientação médica, é claro, não vai te adiantar em nada. Então fica a dica aqui, tá, pessoal? Terceiro erro, o paciente para de tomar medicação por conta de um efeito colateral e não me avisa, pessoal. Isso aí também acontece muito. Então o paciente retorna depois de 4 meses no consultório. A primeira pergunta que eu faço é se ele está tomando direitinho as medicações. Ah, doutor, suas medicações abaixaram bem minha pressão, mas minha perna começou a inchar ali depois de uma semana, aí eu parei com a medicação. Aí depois que eu parei, o inchaço na perna melhorou, mas minha pressão voltou a subir. Aí eu falo, por que você não me ligou me avisando antes de parar? Ah, doutor, não queria atrapalhar não, Mas
Essa também não quero que o paciente cometa, então sempre falo, todo medicamento tem lá os seus efeitos colaterais. Quem viu novamente meus vídeos sobre antihipertensivos, sabe que o enalapril, por exemplo, ele pode dar tosse, que o amlodipino ele pode inchar o pé, que o atenolol pode dar queda da libido, por exemplo. Enfim, tudo pode acontecer com cada medicamento. Mas o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai pegar o telefone, ligar para a clínica, avisar o seu médico sobre os efeitos colaterais. Aqui no meu caso, geralmente eu peço para o paciente retornar para eu poder reavaliar, prescrever outro medicamento, ou atendo mesmo via telemedicina e oriento o paciente. Mas o que não pode é parar a medicação e não avisar o médico. Esse é o pior dos cenários. Então não pare a medicação por conta própria, que isso com certeza vai te fazer mal. Vamos lá? Quarto erro. Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, são 2 vídeos toda semana, vídeos relacionados à saúde do coração. Não tem assunto mais importante aqui no YouTube. Não esquece também de me seguir no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano, tá? Cheio de perfil falso meu. Meu perfil é aquele com selo de verificação, é o perfil dr.iano. Mas voltando aqui, quarto erro que o hipertenso comete. Fica medindo a pressão todo dia, toda hora. Essa também é bem comum. Às vezes o paciente chega para consulta com um caderninho assim, cheio de anotações de pressão. É sério, pessoal. Conheço pessoas ali que medem 12, 14 vezes por dia a sua pressão. Isso aí já é loucura, pessoal. Você deve conhecer alguém assim, né? Pois deixa aqui nos comentários. Nossa, eu estou vendo aqui no consultório cada vez mais pessoas assim bitoladas, né? Porque uma coisa é preocupação, isso é legal, isso é importante. Mas ficar aferindo a pressão toda hora, todos os dias, isso já passa a ser uma doença, tá? Então nada de ficar medindo a tua pressão toda hora, não vai adiantar nada. Pelo contrário, né? Você mede a pressão ali, dá 14 por 9. 5 minutos depois você mede, dá 15 por 9. Aí você fica lá preocupado, nervoso, ansioso. O que acontece? Tua pressão ela vai subir ainda mais, né? E o aparelho que é para ser uma coisa boa passa a ser uma coisa prejudicial para você. Não raramente eu pego pessoas ansiosas indo para o pronto-socorro porque ficaram ali medindo a tua pressão toda hora. Então para com isso, tá? Segue o que o teu cardiologista falar. Pra você ter uma ideia, quem não tem pressão alta, o recomendado é avaliar a pressão uma vez por ano, ou seja, a cada 365 dias. E para quem tem pressão alta, deve seguir o que o teu cardiologista recomenda. Talvez na troca de um medicamento ou ao iniciar um medicamento, ele até peça para você medir ali por 5, por 7 dias. Depois que tiver o bom controle pressórico, a maioria dos hipertensos deve medir a tua pressão uma vez por mês só, pessoal. E não 10 vezes por dia, né? Então, combinado? Isso é sério, pessoal. Não quero que você fique aferindo a tua pressão 10 vezes por dia. Isso vai te fazer mais mal do que bem. É você junto com o teu médico, que ele vai te orientar e decidir de quanto em quanto tempo você precisa realmente medir a pressão em cada etapa do tratamento. E falando em seu médico, sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, toda essa região, Limeira, Piracicaba, pode se consultar com a gente aqui na Clínica Iano, tá? E a gente faz atendimento também via telemedicina para todo o Brasil, tá, pessoal? Mas vamos lá, quinto erro, o paciente hipertenso usa anti-inflamatório. Vocês já estão cansados de me ouvir falando dos anti-inflamatórios, certo? Que ele pode aumentar a pressão, aumenta o risco de infarto, de derrame, de insuficiência cardíaca, de insuficiência renal. Mas vejo também muitos pacientes fazendo uso crônico e indiscriminado de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios devem ser evitados ao máximo para quem tem pressão alta. Quando utilizados, deve ser por curtos períodos de tempo. Principalmente o paciente hipertenso, esse tipo de medicamento é muito ruim. Vai fazer a tua pressão ir lá nas alturas. Com relação às dores, o ideal é que se resolva o que está causando a dor. Porque o anti-inflamatório ele vai tirar a dor por algumas horas, por alguns dias no máximo. Mas se você não resolver ali o que está causando a dor, logo o efeito do remédio passa e a dor volta. Então cuidado, ok? Se você está tomando anti-inflamatório toda hora, conversa com o seu cardiologista. Ele com certeza vai conseguir te ajudar. Sexto erro do hipertenso.
ele não faz o tratamento não farmacológico. O que é isso, doutor? A gente sabe que na hipertensão os medicamentos eles são extremamente importantes e que a maioria dos hipertensos terão sim que tomar medicamentos. Falo ainda no plural porque a maioria vai ter que tomar pelo menos 2 remédios ou até mais, né? Remédio dependendo do grau da hipertensão. Mas o que acontece muito é que o paciente esquece de todo o resto. E o que seria todo o resto? É de se exercitar pelo menos 150 minutos por semana, de ter uma vida pouco estressante e conseguir dormir bem, é de se manter no peso adequado e evitar a obesidade, é de se alimentar adequadamente com alimentos de boa qualidade, como fazer a dieta DASH, por exemplo. Você aí conhece a dieta DASH? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa dieta, que é a dieta do hipertenso. Mas basicamente essa dieta é baseada em frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras, laticínios com baixo teor de gordura. Outra coisa que acontece muito, o paciente não deixa de fumar. Enfim, ele não adota as outras medidas que também são importantes para o controle da pressão. Isso eu encho o saco do paciente. Então, se você quiser ser paciente meu, já se prepara. Eu vou querer de você uma total mudança no seu estilo de vida. Né? Não é só tomar remedinho e acabou por aí, não. Né? Você vai ter que fazer toda uma mudança. E vamos falar do último erro que o paciente comete e você nem vai imaginar. Sabe o que é? 7º erro. O paciente mente para mim, pessoal. Isso mesmo, ele mente na cara dura. Mas não se preocupa. Sempre tem lá o acompanhante ali para dedurar o paciente. Então o paciente chega dizendo que está tomando o medicamento direitinho, que não está esquecendo, né? Mas que mesmo assim a pressão está alta. O paciente chega então falando que está fazendo exercício, né? Mas ele mantém sedentário. O paciente então chega dizendo que está tomando o medicamento direitinho, sem esquecer, e na verdade não está. O paciente chega falando que está fazendo exercício físico, mas ele mantém sedentário. O paciente chega dizendo que parou de fumar, logo que ele entra já vem aquele cheirão de cigarro ali saindo pela boca. O paciente diz que procurou uma nutricionista, procurou uma psicóloga que eu indiquei, mas ele não foi. Acredita, pessoal, isso ocorre bastante. E mal sabe o paciente que o único prejudicado da sua mentira, né, é ele mesmo. E saiba que uma mentira dentro do consultório pode atrapalhar todo o raciocínio do médico e fazer até ele errar. Né? Você imagina comigo, você não está tomando as medicações de pressão que eu te passei, mas mente dizendo que você está tomando direitinho. Eu vou reavaliar a tua pressão, se ela estiver descontrolada, o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou aumentar as medicações. Mas se você não estava tomando os medicamentos anteriores, se aumentar a dose, né, de uma medicação, tua pressão pode cair ali além do que deveria. Aí você pode começar a passar mal. Então, por favor, pessoal, vamos parar de mentir aí na consulta médica, né? Você viu então, pessoal, quantos erros que o hipertenso comete e muitas vezes ele nem está sabendo? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no seu Instagram. Minha ideia aqui é sempre salvar o mundo. E eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.